Boa noite, meus caros rebeldes do Filosofia de Boteco. Neste dia, nesta tarde, nesta noite, nosso balcão está quente, o ar cheira a pele, fumaça de cigarro proibido e vinho. Não há velas monásticas nem luzes acadêmicas frias. Há fogo hedonista, há prazer como filosofia primeira, há o corpo como verdade última. Hoje falamos de Michel Onfray, filósofo francês nascido em 59, mais prolífico e controverso de nosso tempo. Ateu militante, materialista radical, hedonista declarado, fundador da Universidade Popular de Caen, autor de mais de 80 livros que vendem milhões e irritam elites acadêmicas e religiosas. Filho de operários, educado em orfanato católico, professor de filosofia no ensino médio, até renunciar em 2002 para criar sua própria instituição livre, Onfray é um pensador do corpo contra o espírito, do prazer contra a ascese, da razão corporal contra o idealismo e o monoteísmo. Ele não é um acadêmico de cátedra, é um rebelde que escreve com o corpo e para o corpo. Seu lema: gozar, pensar, resistir. Imagine então o nosso boteco agora como uma taverna normanda à beira-mar. Marulho ao fundo, cheiro de sal e vinho tinto, corpos dançando lentamente. É servido um absinto forte ou um vinho tinto incorporado, porque Onfray nos convida a beber a vida sem culpa, sem transcendência, sem ressentimento. O cerne do pensamento de Michel Onfray é o hedonismo ético. O prazer não é vício ou distração, é o critério supremo da existência boa. Inspirado nos atomistas gregos como Demócrito e Epicuro, nos cínicos como Diógenes, em Nietzsche e nos libertinos barroco, Onfray propõe um materialismo hedonista. O corpo é o alfa e o ômega. Tudo parte do corpo sensível, sensorial, desejante, e tudo retorna a ele. Em obras como A Arte de Ter Prazer, por um materialismo hedonista, A Estrutura de Si, a Moral Estética, e A Força de Existir, Manifesto Hedonista, ele constrói uma ética onde o prazer é virtuoso, o sofrimento é evitado, o corpo é esculpido como obra de arte. Contra o asceticismo cristão platônico e kantiano, que nega o corpo em nome de um além ou de um dever abstrato, Onfray afirma: a vida boa é a vida gozosa, sensual e estética. Seu projeto magna é Contra a História da Filosofia, que é uma releitura libertária, hedonista e ateia da tradição filosófica ocidental. Onfray resgata os pensadores esquecidos ou marginalizados pela história oficial da filosofia. Cínicos, epicuristas, libertinos, ultras das luzes, e critica os que serviram ao idealismo, ao dualismo corpo-alma, ao ressentimento cristão. Alguns desses exemplos são Nietzsche, o grande libertador que anuncia a transvaloração e o fim do ressentimento. Freud, relido como pensador do corpo erótico, mas criticado em um crepúsculo de um ídolo por fabricar mitos e dogmas. Marx, admirado como crítico do capitalismo, mas rejeitado quando se torna dogmático. O cristianismo, demolido no Tratado da Ateologia e Decadência, Vida e Morte do judeu-cristianismo como fonte de ódio ao corpo, à vida e à inteligência. Onfray é ateu militante. Deus é invenção do ressentimento, o monoteísmo é patologia do ódio à terra,
ao corpo, ao prazer. Ele propõe um ateísmo solar nietzschiano, afirmar a vida aqui e agora, sem promessas do além. Onfray também é anarcossocialista de esquerda, nietzschiano de esquerda, antiestatista, anticapitalista, politicamente correto, wokismo, que vê como uma nova moral ascética. Define uma esquerda hedonista corporal que liberta o desejo em vez de reprimi-lo. Em textos mais recentes, descreve 7 fases da transformação democrática em tirania: destruir a liberdade, empobrecer a língua, abolir a verdade, suprimir a história, negar a natureza, propagar o ódio, aspirar ao império. Ele vê sinais disso no tecnocapitalismo, no controle digital, na censura moral contemporânea. Nos tempos atuais, Onfray continua hiperativo. Livros, conferências, críticas ferozes ao progressismo identitário, à islamização da Europa, que ele vê como um choque de civilizações, ao transhumanismo. Seus livros vendem milhões, mas ele é odiado pela academia oficial, acusado de populismo, simplificação e também pela direita religiosa. Seu hedonismo não é consumismo, é disciplina do prazer, escultura de si, resistência ao sofrimento imposto. Contra o ressentimento, ele propõe alegria dionisíaca. Contra o niilismo, afirmação vital. Se você quer tecer críticas, sim, acusado de machismo residual, eurocentrismo, islamofobia, simplificação histórica. Mas sua força está na coragem de dizer o que incomoda e viver filosofando com o corpo. Então, Onfray nos deixa com um desafio simples e radical. Gozem, pensem com o corpo, resistam ao ressentimento, afirmem a vida sem deuses nem mestre. A filosofia não é especulação abstrata, é a arte de existir, escultura de si, um manifesto hedonista. O boteco pulsa, prendemos ao prazer, à liberdade e à força de existir.